O painel número 2 traz um assunto muito importante, assim como todos os outros, mas ele vem falar dos pequenininhos, né? Transformações curriculares em tempo de pandemia, com foco nas competências socioemocionais na primeira infância. É com você, Rosimar. Mediadora, a professora Joyce Regina Carvalho de Jesus, Silva Rosa de Oliveira e Umara Sobrinho Castanhon, ambas assessoras da educação infantil. Mediadora, coordenadora da mesa, a professora Eliane de Oliveira Mendes Quignone. É com você, professora Quignone. Boa tarde a todos. Voltei com muita alegria nessa tarde, para falar de educação infantil, que é algo muito querido, para mim e para todos nós, que atuamos na educação básica e começamos, às vezes, a nossa carreira trabalhando ali com as crianças pequenas, ou, quem sabe, com as crianças bem pequenas ou com os bebês, Então, nesse momento, nós estamos muito felizes de ver vocês aqui participando, do nosso seminário, nosso quarto seminário. Eu queria, antes de dar mais detalhes, eu sei que vocês estão doidos para conhecer a nossa palestrante, Quero que a Joyce dê o seu boa tarde. Fala aí, Joyce. Boa tarde a todos, Quero dizer que é um prazer enorme estar participando deste momento tão importante para a nossa educação, E dizer o quão importante tem sido esse processo de aprendizado, esse momento para as nossas crianças, para os nossos pequenos da educação infantil, E o como tem feito a diferença nas unidades que tenho contato, com as coordenadoras que tenho conversado, em relação à Escola da Inteligência e como os pais, as famílias têm aderido a esse projeto e têm entendido cada vez mais a importância de trabalhar as competências socioemocionais, principalmente começando pelos pequenos. Agora, para o boa tarde, professora Silva Rosa. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte desse painel, ainda mais com uma temática envolvendo as transformações curriculares, que vai nos ajudar a refletir como que é essa transformação desse currículo no contexto da educação infantil e as formas de se trabalhar no contexto da prática. Então, eu agradeço o convite e boa tarde a todos. Agora, para o seu boa tarde, professora Wilmara. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento, que eu penso ser um momento único para a rede, todo esse preparatório a respeito do seminário, toda a correria, é fundamental para que nós todos, enquanto redes, estejamos alinhados para esse novo recomeço. Quando nós falamos da questão da educação básica, nós pensamos nessa formação global, nessa formação do ser integral. E aí isso inclui a questão das emoções, dos aspectos físicos, do intelectual, do linguístico, do social. Então, a palestra desse segundo painel, ele vem para nos auxiliar, para nos fazer refletir e pensar um pouco mais a respeito dessa questão para a educação infantil. Obrigada e que a gente tenha uma excelente palestra agora.
Já estou vendo a professora Carla. Boa tarde, professora Carla. Seja bem-vinda, né? Boa tarde. Nesse momento virtualmente, mas espero que venha nos visitar assim que possível, né? Tenho certeza que você vai trazer excelentes contribuições, né, para a nossa rede, nesse tema tão interessante e importante para nós, né? Vou falar, antes de falar do seu currículo, nós vamos fazer a troca das intérpretes, né? Vou chamar a Rosiane para assumir. Boa tarde, Rosiane. Gente, vocês não sabem quanto a professora Carla é querida, né? Ela é pós-graduada em Serviço Social pela PUC, em Goiás, né? Tem graduação em Serviço Social, em Pedagogia, graduanda em Psicologia, mestrando em Educação, e tem uma experiência de atuação na educação, ocupando diversos cargos e funções. 15 anos de experiência e atuação na assistência das políticas de atenção às crianças e os adolescentes. Além, é claro, de ser uma colaboradora, né, do nosso programa da Escola da Inteligência, né? Um programa que está dando muitos frutos aqui na nossa rede municipal, né? Seja bem-vinda, professora, né? Nós estamos aqui ansiosos para escutá-la. Que bom. Bom, boa tarde a todos, né? Na pessoa da Eliane, cumprimento a todos os presentes. E, claro, que mais do que tudo isso, né? Do que dos meus anos de estudo, dos meus anos de trabalho com a educação, com a assistência, mais do que tudo isso, eu venho falar da experiência, né? Do lugar de onde eu venho, do lugar de onde eu falo, que é o lugar que é a escola pública. Então, eu venho aqui para contribuir um pouco com toda essa experiência e falar de colega para colegas. Tá? Então, fiquem à vontade para participarem aí no chat, temos aqui todas essas colegas como mediadoras, e teremos nesse pedacinho de tarde uma oportunidade de falarmos um pouco de tudo que constitui esse cenário em torno da educação infantil, de todo o processo histórico e de desenvolvimento, com esse olhar também para a atualidade. Porque é um público também que nós ficamos por um tempo aí perguntando o que nós iríamos fazer agora. Uma vez que, não tem nada estabelecido em relação às aulas online para esse público. E aí, como é que a gente faz? Então, eles vão ficar lá, deixados de lado, esperando, até que a gente... Então, vamos conversar sobre tudo isso, de todas as possibilidades em torno deste processo tão importante que é a educação infantil. Como que nós podemos contribuir neste momento? E, claro, sem perder de vista todos os instrumentos e documentos norteadores dessa prática, tá? Então, espero que seja uma tarde, um pedaço de tarde bem proveitoso, bem tranquilo e de muita troca. Eu só vou pedir para quem estiver aí no controle do compartilhamento dos materiais, já abrir a tela, por favor. Bom, como nós colocamos, né, como está posto aqui, as transformações curriculares em tempo de pandemia, como foco nas competências socioemocionais na primeira infância. Falar dessas transformações, nós não podemos deixar de olhar para todo o processo histórico, por tudo aquilo que define o que é infância. O que nós chamamos de infância ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Quem eram essas crianças? Como elas eram educadas? O que se fazia para se educar? Então, o que girava em torno desta infância? Então, para a gente pensar, para a gente começar a falar dessas transformações, é muito importante que a gente faça um retrospecto, né, do que era essa infância, como eles eram vistos. Se eu pensar como era a minha infância, como foi a minha entrada na escola, como foi a sua entrada na escola, como que era a nossa escola no nosso período, né, na nossa época, qual era o olhar que as nossas famílias tinham para nós enquanto éramos crianças,
Como que nós éramos vistos? Então, existe uma série de questionamentos que vão construindo esse processo, essa mudança de olhar, que vão construindo essas transformações dentro de um processo histórico e cultural, para nós chegarmos no momento de hoje discutindo como nós vamos trabalhar com as crianças neste momento. Pode passar, por favor. Então, a invenção da infância, ela não é uma ideia particular, né? Não é algo que eu olho para um grupo, para aquele ou para esse. É algo que é universal. A criança, ela é criança em qualquer lugar que ela estiver. Ela é criança em qualquer contexto que ela tiver. Ela é criança. E aí, quando eu olho para esse aspecto, né, para essa condição da criança como ser criança posta neste mundo, eu entendo, né, que todos esses conceitos, eles foram elaborados ao longo do tempo. Eu me lembro que a minha entrada na escola era realmente, nós íamos para um espaço que tinha alguém ali, que geralmente era um cuidador, né, era uma cuidadora, que ficava ali com a gente, entretia a gente por algum tempo, uma hora você fazia alguma atividade das famosas folhinhas prontas, né, ou então você brincava de alguma coisa ali que direcionava, mas era sempre tudo muito direcionado, né, tudo muito conduzido. E é muito importante entendermos como isso vai mudando ao longo do tempo. Como é que isso vai se dando? Por que a gente deixou de olhar que aquele espaço que antes era simplesmente para que eu levasse a criança, para que ela ficasse ali, para que o pai ou a mãe pudesse trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, e que alguém ia ali para cuidar e dar comida, né? Dar o banho, dar a comida, botar para dormir, ou fazer alguma atividadezinha de entretenimento, por que a gente mudou esse olhar? Por que agora a gente pensa tanto na importância desse aprendizado com todos os atores? Por que a gente agora pensa na importância da presença da família para essa aprendizagem cotidiana, para esse desenvolver dessa criança? Por que a gente está pensando tudo isso também? Pode passar, por favor. Então, essas mudanças, elas vão se dando ao longo do tempo. Quem nunca ouviu essa frase? A criança como um adulto em miniatura. Isso foi lá no século XVI. Esse conceito se deu na transição do século XVII para o século XVIII. Existia muito essa ideia, sim, de que eu preparo essa criança para ser. E esse ser quem define sou eu. Esse ser quem definia muitas vezes era a família, eram as instituições que cuidavam dessa formação. Isso muitas vezes era restrito aos grupos de elite, porque as crianças que eram mais das famílias menos favorecidas, das classes mais baixas, essas crianças nem esse direito tinham. Então, aquelas que podiam, as famílias encaminhavam para que elas fossem moldadas, definidas como seriam. Não tinham direito de escolha, não escutavam, não eram sujeitos de direito em momento algum. E isso perdurou. E se a gente olhar, se nós olharmos, isso ainda existe. Isso ainda existe. Quantas de nossas crianças ainda são adultos em miniaturas? Estão sendo adultos em miniaturas. Basta a gente olhar para as redes sociais, para esses youtubers, para essas crianças youtubers, tem alguém ali por trás o tempo todo moldando, dizendo o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer, o que ela tem que vestir, o que ela vai comer, estabelecendo rotinas, porque eu estou investindo no seu futuro, eu estou te preparando, isso é um investimento, e nesse momento a criança não é vista, ela é ignorada. As possibilidades, as potencialidades dessa criança é deixada de lado. E a criança, gente, é potencialidade pura. Tá? A criança é potencialidade pura. Desde o primeiro momento, desde quando ela nasce. Vai depender dos estímulos, das condições que são geradas, das formas que elas são estimuladas, dos espaços e dos tempos estabelecidos para esta criança. De como essas condições são criadas, para que não sejamos apenas reprodutores,
para que não façamos produções em série, que a criança chega na escola, forma a fila, agora passa na fila, lava as mãos, eu abro a torneira, você bota a mão embaixo, eu coloco sabão, você esfrega as mãozinhas, agora entra, eu puxo a cadeira, você senta, agora presta atenção que eu vou falar, a professora vai falar, olha aqui, olha lá. Não que não se tenha que ter disciplina, não que não se tenha que ter ordem, não que não se tenha que ter organização. Mas se a gente fala que é importante, se todos os documentos norteadores falam da importância da autonomia, fala da importância do protagonismo, por que a gente ainda insiste em olhar para a criança como esse adulto em miniatura? Como alguém que eu vou formar para ser. E não como alguém que vai construir esse ser, que vai passar por este processo, que precisa que as oportunidades sejam criadas e geradas para que ele possa se desenvolver. Então, esta é uma concepção que ainda perdura, infelizmente. E, às vezes, a gente depara com essa realidade também no espaço escolar. Não porque ele é muito pequeno, não porque ele ainda não dá conta, não porque ele não entende. Ele ainda é muito pequeno para entender. Se eu parar para explicar, ele vai entender. Se eu olhar como é que ele aprende, qual a condição que ele tem de entender o que eu estou falando, ele vai aprender. E lembrando sempre que quando nós falamos de autonomia, nós não estamos falando de abandono. Autonomia não é sinônimo de abandono. Deixa que ele vai. Ele precisa de mediação. Ele precisa de condução. Ele precisa dessa mediação. E essa mediação será feita por um adulto. E esse adulto não precisa ser o ditador das regras e normas o tempo todo. Esse adulto é aquele que constrói junto com essa criança. É aquele que está disposto a construir com essa criança. É aquele que vai criar condições para esta construção coletiva que vai gerar aprendizado significativo, que nós tantos desejamos, que nós o tempo todo falamos. E tudo isso só é possível quando há a intencionalidade deste mediador. Pode passar, por favor. Então, essa compreensão da criança como cidadã. Então, aqui a gente tem a infância colocada ao longo da história, das civilizações, dos tempos, tudo isso foi sendo definido em cada época, e em cada época foi se definindo a concepção de criança, gerada por características sociais, políticas, econômicas, culturais e específicas. Então, cada momento vivido é para ser pensado, para ser refletido, para que a gente possa fazer as correções de rotas. E agora estamos nós aqui, diante de um cenário que nos provoca a pensar como garantir a essa criança o direito de aprendizagem, olhar para essa criança como cidadã diante desse contexto. Então, eu preciso considerar os momentos históricos, eu preciso considerar esse contexto para que eu possa gerar esse aprendizado, para que eu tenha condição de fazer os recortes dentro do currículo, para que eu tenha condição de flexibilizar o meu planejamento, para que eu possa garantir este direito de aprendizagem a esta criança. Para que, de fato, eu olhe para essa criança como cidadã. Então, o contexto será sempre o nosso pano de fundo e o gerador das condições de aprendizagem. O momento que nós estamos vivendo hoje é uma oportunidade ímpar de repensar como é que se faz educação nesse país, como é que se faz educação no mundo, como será as escolas, como é que vai ficar a nossa relação com as famílias, em que eu posso contar com essas famílias e com a comunidade, olhar para a escola para além dos muros e pensar que essa escola é uma comunidade inteira. E agora, mais do que nunca, aquele provérbio de que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança, essa agora se tornou uma máxima.
De fato, nós precisamos de uma aldeia. Eu preciso do professor, que precisa do grupo gestor, que precisa da secretaria, que precisa do município, e que precisa da família, e que precisa de toda uma comunidade para que a gente possa garantir esse direito de aprendizagem a cada um. Para que, de fato, a gente realmente não deixe nenhum para trás neste momento. E para os pequenos, a gente precisa ter este olhar, para todos nós precisamos ter este olhar cuidadoso, mas para os pequenos ainda mais, porque aqui está a base, é por onde tudo começa. Por que todos os investimentos hoje estão focados na educação infantil? Recursos, as diretrizes, a base, tudo. Por que mudou esse olhar? Porque nós aprendemos e entendemos que tudo começa por aqui. E desde este primeiro momento, eu preciso gerar condições de aprendizagem com autonomia, com protagonismo, para que essa criança continue desenvolvendo em todas as suas dimensões, tá? Seja ela física, cognitiva, socioemocional, social, todas as suas dimensões, política, ética, estética, para que eu possa assegurar este desenvolvimento. Pode passar, por favor. E claro que é muito importante termos uns refrescozinhos de memória aqui. E entendermos como que o nosso país começou a olhar diferente para a infância. E aqui nós temos alguns marcos, legislativos da educação no Brasil. Em 88, nós temos a Constituição, que estabelece o quê? O atendimento em creche e pré-escola é um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Isto é um marco, porque até então, o que nós tínhamos? Espaços, depósitos, e essas crianças eram levadas para lá, não havia nenhuma preocupação com a formação dessa criança, era uma pessoa sem vontade, alguém que era conduzido, alguém que era depositado, era alguém que era disciplinado, doutrinado, sem nenhuma vontade. Então, muitas vezes, a maioria desses profissionais que estavam nesses lugares não tinham formação. Às vezes eram pessoas, porque gosta de criança, porque é uma boa cuidadora, e era assim que era olhada as nossas crianças antes da Constituição. E se a gente olhar para a história também, Já em 96, com a LDB, o que a LDB traz para nós? Ela reconhece a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem. E outro marco muito importante, e é parte integrante da educação básica. Ela passa a compor a educação básica. Olha que conquista. E aí, todos os olhares começam a se voltar para a primeira infância. Tipo, olha, não pode mais se fazer qualquer coisa. É preciso pensar, planejar, estabelecer políticas claras de atendimento a esse público. E aí todos os estudos começaram a se voltar e os olhares se voltarem para a educação infantil. Já em 98, nós temos os RCNI, que são Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Poucas pessoas conhecem esses documentos. Pode ter gente que fala, nossa, eu nem tinha ouvido falar disso. Mas são documentos que vão aperfeiçoando, que vão assegurando e garantindo o direito de aprendizagem da educação infantil. Então, com esses parâmetros, reúne os objetivos e os conteúdos e as orientações didáticas. Então, tá vendo como começa a trilhar os caminhos, a apontar os caminhos que deveríamos percorrer. Isso aqui não está dizendo, porque as pessoas às vezes têm mania de dizer que documentos servem para engessar o nosso fazer. Pelo contrário, eles apontam os caminhos que nós devemos percorrer. E este percorrer é definido por nós que somos os trabalhadores da educação. Eles norteiam, eles orientam. E nós definimos esse trilhar, este caminhar, através do quê? Dos nossos currículos, através dos nossos PPPs, através do nosso planejamento, dos nossos projetos
Isso tudo é autonomia. Lê do engano daquele professor que diz que documento serve só para engessar o nosso fazer. Então, é preciso mudar este olhar. O olhar dos documentos, de todos esses marcos legislativos, de toda a legislação, é uma orientação para que eu saiba o que é que eu preciso assegurar enquanto direito para aquela criança, para aquelas crianças que estão comigo ali naquela sala. Para aqueles bebês que estão lá no berçário. Para as crianças de 3, de 4, de 5 e 6 anos. Em 2006, nós temos o acesso ao ensino fundamental é antecipado para os 6 anos de idade, por conta da alteração na LDB. Não sei vocês, mas como eu sou um pouquinho mais velha, né? Tinha que esperar a criança fazer 7 anos para ela entrar. Lá no famoso pré. Nós tínhamos que esperar. É como se ela não tivesse nenhuma condição de aprendizagem antes. Aqueles poucos que conseguiam ir para as creches tinham algum acesso, mas a maioria das crianças chegavam à escola aos 7 anos. Aos 7 anos. Todo o processo anterior era ignorado. E quando ele chegava aqui, nós tínhamos uma única preocupação, que era ensiná-lo a ler, a escrever e a calcular. Essa era a preocupação. Ele chegava aos 7 anos, nós estamos preocupados aqui agora em alfabetizá-lo. Ele precisa ler, escrever e saber fazer cálculos. E esses cálculos, no muito ali, as 4 operações. Geralmente ficava entre adição e subtração. Em 2009, a partir da publicação da emenda constitucional de número 59, a educação infantil passa a ser obrigatória. Olha que conquista. Passa a ser obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. E essa é uma das metas que no plano nacional a gente está conseguindo quase cumpri-la. Então, é uma das metas que está lá no Plano Nacional de Educação, que com certeza está no plano municipal de vocês, e é uma meta que a gente tem avançado muito. Já em 2009 também, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Outra grande conquista, porque aqui nós temos o orientar do nosso planejamento dos currículos escolares. E ela propõe, o que ela vai propor? A organização por eixos de interações e brincadeiras. Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Então, olha quanto avanço. Nós não podemos também ser levianos de olhar e dizer, não avançou, não houve melhora. Houve muita melhora. Houve muito avanço. Muita coisa mudou. E tudo isso só é possível porque nós temos muitos, mas muitos colegas que estão sempre dispostos a reivindicar, a buscar, a estabelecer discussões, a provocar reflexões, para que a gente possa pensar cada vez mais na qualidade das entregas que nós fazemos aos nossos alunos. Aquele que está lá na ponta. Nós somos muito importantes, somos muito. Nós, professores, somos importantíssimos. Tanto é que nós estamos entre as profissões que jamais serão extintas. Mesmo diante de todo esse cenário, somos os únicos. Fomos os primeiros a nos adaptarmos, mesmo com todas as dificuldades, a este novo cenário. E só é possível todo esse percurso histórico aqui, porque temos trabalhadores incansáveis, que não param de pensar que nós precisamos, cada vez mais, pensar em ser humanos, em formação de pessoas, com condições de respeito aos direitos, de pensar nessa pessoa como cidadã, de pensar nessa pessoa com condições de aprendizado e de construção, de participação coletiva, de autonomia, de protagonismo. Isso só é possível se nós fizermos da nossa prática uma reflexão diária e constante. E, claro,
para sacramentar todo esse percurso, porque a LDB já sinalizava isso para a gente, a Constituição sinalizava isso para a gente, nós temos a BNCC, que vem consolidar tudo isso que a gente está dizendo, da importância de pensar numa formação, numa educação, numa concepção de integralidade. Eu não posso separar cognitivo de socioemocional, de físico, de social, eu não posso, não é compartimentos. Ah, não, agora nós vamos falar de educação socioemocional, crianças. Não, agora a gente vai falar do conteúdo que está aqui no livro. Não, tudo isso tá interligado, está implícito. Não tem como eu gerar experiência para a criança se eu não estiver pensando, se a minha intencionalidade ela não estiver interligada, se os saberes não estiverem interligados. É isso que gera experiência. Esse é o nosso papel, gerar espaços para gerar conhecimento. Pode passar, por favor. Claro que as diretrizes e a BNCC, como aliadas, né? Elas vão o quê? Elas trazem uma concepção dessa criança, dentro deste novo cenário. Então, tudo é muito atual em matéria de legislação. E eu acho que nunca se olhou tanto para a legislação como a gente está olhando agora para garantir essas aprendizagens. Então, qual que é a concepção que ambas trazem? Com as diretrizes em 2009, nós tínhamos o quê? As interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. A criança estava no centro do processo de aprendizagem e era tratada como toda a complexidade e potencialidade, com base nos princípios ético, estético e político. Isso lá em 2009. Em 2017, a partir de todas as discussões, né, da BNCC, o que ela traz para a gente nessa concepção? Que a criança, ela não apenas interage, mas ela cria, modifica a cultura e a sociedade. Ou seja, ela é sujeito ativo. Ela faz parte desse processo, ela tem condição de ouvir, de fazer parte, de opinar, de entender o que está acontecendo. Basta perguntar agora para elas, por que a gente está usando máscara? Eu vi hoje a reportagem no jornal, onde os adultos, no fim de semana, infringindo todas as regras, quebrando todas as normas. E todas as crianças que foram vistas pelas ruas usavam máscara. E ao serem perguntadas, sabiam dizer por quê. Como a gente vai ignorar? Como é que a gente vai achar que este indivíduo, porque ele é menor, porque ele tem 3 anos, porque ele tem 4 anos, porque ele ainda é bebê, ele não tem essa condição de aprendizado? Que isso não pode ser pensado de acordo com cada momento dele, com cada faixa etária, com cada condição, olhado para o cenário das famílias, olhado para o cenário dele. Nós falamos isso o tempo todo, nós professores falamos disso o tempo todo. Só que a gente, quando vai planejar, planeja de forma homogênea. Só que quando a gente vai avaliar, nós avaliamos de forma homogênea. Quando nós vamos explicar qualquer coisa, nós explicamos de forma homogênea. Ignorando as diversas formas de aprendizagens, os tempos, as condições, os cenários. Então, quando a gente fala que vamos olhar para o todo, é olhar para o todo. Quando eu falo que eu vou considerar os saberes, prévios dessa criança, eu vou considerar os saberes prévios. Eu vou fazer um momento de escuta, eu farei um momento de escuta. Que essa escuta seja verdadeira, que essa escuta que dê espaço também às falas. Agora mesmo, eu tenho uma filha de 5 anos, então eu estou vivendo essa experiência também, de estar do outro lado aqui, fazendo formação, falando para professores e sendo mãe de uma criança de 5 anos, da educação infantil. E chegou um ponto que a gente teve que conversar com a professora, porque ela abria uma sala com 18 crianças
E aí ninguém conseguia falar, ninguém conseguia ouvir, o tempo de atenção de um era maior do que do outro, até que ela teve que entender que era preciso fazer pequenos grupos. E fazendo uma matemática rápida aqui, se ela pegar em cada sala 15 minutos com grupos de 5 crianças, ouvindo cada uma delas, ouvindo, discutindo, atendendo a demanda de cada um desses grupos, ela vai gastar no muito 1h30 do dia dela, nesse momento, que seria menos do que o tempo que ela estaria em sala, que seria de 4 horas. E eu estaria atendendo de verdade nas especificidades, nas demandas dessa criança. Então, ela não apenas interage, mas a criança tem condição de criar, de opinar. E aí, com a experiência com a minha filha, eu fiz uma sugestão também para a professora fazer essa escuta. Perguntar para eles o que eles estavam achando, o que eles estavam aprendendo, o que eles estavam gostando, de qual momento que eles gostavam mais, se eles gostavam da aula de educação física com a professora daquele jeito lá, se ele estava gostando no momento de música, que vinha a professora de música falar com eles, se eles gostavam de encontrar com os colegas daquele jeito, fazer um momento de escuta. Isso gera aprendizado, isso gera construção coletiva. Eu estou ouvindo dele, a demanda é deles, a demanda é da família que está ao lado dele, e a minha, porque eu não preciso ficar angustiada em tentando encontrar todas as respostas para esse momento. Pode passar, por favor. Então, nós não temos todas as respostas nesse momento. Tudo é construção, é aprendizado, e isso só é possível se nós nos abrirmos para ele. Se de fato estivermos dispostos a olhar para todos os documentos norteadores, para as orientações, para as trocas de experiências e construirmos juntos esta nova escola. Porque esta nova escola é fato, ela veio para ficar. Não é, daqui 2 meses a gente volta tudo ao normal. Não, as nossas crianças experimentaram essas novas formas de aprender. Eles não vão querer mais voltar para aquela salinha e ficar lá sentado 4 horas, fazendo uma atividade, aquela rotina, eu faço uma atividade agora, daqui a pouco eu durmo, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu faço aquilo. Ele é protagonista nesse processo, e ele vai querer continuar sendo. E eu preciso continuar sendo o mediador desse processo. Então, neste novo cenário educacional, os objetivos, tanto das diretrizes quanto da BNCC, são muito claros. Subsídios sobre como a criança aprende. Eu acabei de falar, escuta. As crianças têm formas diferenciadas de aprender. E o mais importante, elas aprendem umas com as outras. Elas aprendem na interação. Todos nós que somos pedagogos ouvimos isso muito de Vallon, ouvimos de Piaget, tá tudo aí. Isso é real, é na interação, é no contato com o outro, isso gera conhecimento. É garantir que ela tenha direito de aprender, acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém preservando esse modo de aprendizado. Os significativos avanços no entendimento de como a criança aprende, a construção de um currículo baseado em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Nós tivemos a oportunidade agora de refazer os nossos currículos, com participação coletiva, com consulta. Então, não é possível o professor falar assim, mas isso aí foi coisa que veio de cima para baixo. Não. Só a BNCC, ela passou por 4 consultas públicas, e todo mundo tinha direito de ir lá e opinar. E depois isso era passado um pente fino, uma análise, por todas as pessoas que estavam organizando os documentos. Quando isso chegou nas redes, foi a nossa vez. Foi a nossa vez de olhar para o nosso currículo, pensar no nosso município, na cultura, na economia, nas questões sociais, na realidade de cada escola, na realidade dos professores, para construirmos esses currículos de forma significativa para as nossas crianças. Então, nós tivemos a oportunidade de produzir, de construir, e agora, novamente, estamos diante desta oportunidade.
Então, é inconcebível quando ouvimos colegas dizerem que são processos impostos de cima para baixo. A todo momento nós estamos sendo chamados a participar. E agora, mais do que nunca, nós estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos diante de uma nova realidade, eu planejo, eu penso, como é que eu vou apresentar este conteúdo, como é que eu vou oportunizar essa experiência para as crianças. Vamos falar para as nossas crianças pequenas, que aprendem pelos espaços, né, de experiência, pela experiência. Então, nós estamos dando, tem professores que estão dando verdadeiro show. E isso é para mostrar, gente, que não é só a criança que é potencial puro, nós também somos potenciais puros. Basta sermos postos à prova, como somos postos agora, desafiados, e que nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso, estamos conseguindo acessar nossas crianças, seja por vídeo, seja por aula, seja pelo WhatsApp, seja pelo material impresso, seja pelos pouquinhos tempos que nós temos com eles virtuais, nós estamos gerando conhecimento. É isso que a gente não pode perder de foco. Eu preciso ser o gerador dessas condições, dessas experiências, porque as crianças aprendem com as experiências. Elas precisam vivenciar, elas precisam experimentar. As crianças pequenas precisam experimentar. Deixem elas experimentar. Aguce a curiosidade. Como elas são curiosas, como elas perguntam, como elas desejam isso para a vida delas. E aí a gente vai moldando. E quando chega lá, no 6º ano, a gente fica um pouco até incomodado, porque faz essa transição e a gente fala, meu Deus, que bagunça é essa que virou? Por que é tão difícil o 6º ano? Porque quando chega lá, a gente faz um corte. É como se a gente parasse de estimular, porque aqui agora é o professor A, o B, o C, o D, cada um do seu jeito, e você que tem que se adaptar. E é como se a gente jogasse por terra toda essa construção que nós fizemos aqui na educação infantil. Nos anos iniciais. Todo esse estímulo e essa condição de aprendizagem gerada nesse período. Pode passar, por favor. E como se dá essa organização? Nós falamos lá do objetivo e nós vamos falar como é que se dá essa organização dessa aprendizagem na educação infantil, com base nas diretrizes, com base na BNCC. Com base nas diretrizes, nós temos os eixos estruturantes, que é a interação e a brincadeira. Nunca se falou tanto da importância do brincar e do educar. Como essas coisas estão juntas. Como isso caminha juntos. E isso agora nós estamos ensinando ao nosso maior aliado, que são as famílias. É preciso também ensiná-los como fazer isso. Porque eles são os mediadores agora. Então, essa interação entre a brincadeira, a articulação das diferentes linguagens, a organização curricular e a didática. E dentro da BNCC, o que nós temos? Os campos de experiência. A criança aprende por meio da experiência vivida. Ela precisa viver, precisa fazer sentido. E só terá sentido para a criança se tiver sentido para o professor primeiro. Se aquilo que ele está propondo realmente tem toda uma intencionalidade ali. Tem todo um desejo em produzir e em gerar experiências para aquela criança. E ela pode viver isso na prática dentro de casa? Pode. Desde que estejamos dispostos também a orientar os mediadores com os quais nós contamos agora. Pode passar, professora, por favor. A base, o que ela traz para nós? O que a base traz em relação aos currículos? Que as decisões curriculares, que vão adequar essas proposições da BNCC, ela está com base em quê? Nas características dos alunos, essas decisões que resultam de um processo de envolvimento e participação da família e da comunidade. Então, se nós falamos de formação integral, eu preciso também olhar para este contexto,
para todos os elementos envolvidos como parte integrante deste currículo. Eu não posso pensar este currículo apenas como um documento de rede, mas eu preciso pensar nesse currículo como um documento que atende todas essas diferenças, que atende todos os espaços. Mas aí então eu nunca vou atingir um documento, eu nunca terei um documento pronto, mas eu preciso pelo menos olhar e considerar determinados aspectos e características que irão compor este currículo. Porque as especificidades menores serão atendidas lá no PPP da escola, lá no planejamento do professor, mas este documento maior também precisa olhar para esse contexto. E precisa olhar para este documento como uma construção coletiva. Não é feito pelas mãos de uma equipe técnica ou pura e simplesmente por um grupo de professores. É uma discussão ampla, coletiva, com um olhar voltado para todas as etapas da educação básica, em especial para a educação infantil, que é o tema que nós estamos falando aqui nesse momento. O quanto que nós precisamos olhar com cuidado para o currículo deste momento da educação, né, da educação infantil. Como é importante olharmos e termos todo esse cuidado para garantir essas experiências de aprendizagem. Pode passar, professora? Então, continuando ainda, falando do objetivo do currículo e a educação, a escola, ela é esse lugar privilegiado para a realização do processo educativo. Ela foi eleita, é o espaço eleito por excelência, com condições para desenvolver esses indivíduos na sua integralidade. A própria ONU, OCDE, reconhece a escola como um dos únicos espaços com condições de garantir a preparação deste indivíduo para este mundo que está aí. Antes nós falávamos do indivíduo para o século XXI, né? Era isso que a ONU dizia. E hoje a gente tem também as metas, a Agenda 2030, que coloca muito claro, e a escola é eleita como espaço por excelência, com condições de desenvolver esses aprendizados. E aqui, mais uma vez, a gente reafirma que ela realmente é esse espaço. Hoje, nós não temos esse espaço. O espaço físico, ele não é possível agora. Mas nós geramos esse espaço agora em casa, com as famílias. E nem por isso a gente vai deixar de fazer deste espaço o espaço de excelência, de oportunidades e das aprendizagens. Tá? Então, não se esqueçam disso. É o espaço das oportunidades e das aprendizagens. Mas não é somente na escola que isso se dá. Quando eles elegem a escola como espaço de excelência para esse desenvolvimento, é entender que não é só na escola. A prova está aí. A prova está aí agora. Porque nós não temos mais o espaço, né? Pelo menos por esse tempo, não temos esse espaço, mas nós temos comunidades, nós temos família, nós temos a casa, nós temos alguns adultos de referência, nós temos professores, nós temos uma secretaria de educação, nós temos equipes técnicas. Todas essas pessoas fazem parte desse processo. Todos nós somos igualmente responsáveis pela garantia desses espaços privilegiados de processo educativo, de desenvolvimento e de aprendizagem. Pode seguir, por favor. E aqui, eu queria só que subisse um pouquinho, porque está cortando a tela, e um momento só para a gente refletir, eu não estou vendo o conteúdo todo do texto. Obrigada. O Aldo Fortunati é um educador italiano muito conhecido e estudioso, principalmente da educação infantil,
E este texto dele eu achei muito pertinente trazer aqui, porque ele faz uma provocação e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje sobre a educação infantil. Por uma ideia de criança. Por uma ideia de criança rica na encruzilhada do possível, que está presente e que transforma o presente em futuro. Por uma ideia de criança ativa, guiada na experiência, por uma extraordinária espécie de curiosidade, que se veste de desejo e de prazer. Por uma ideia de criança forte, que rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto, mas que a oferece nas brincadeiras de cooperação. Por uma ideia de criança sociável, capaz de se encontrar e se confrontar com outras crianças, para construir novos pontos de vista e conhecimentos. Por uma ideia de criança competente, artesã da própria experiência e do próprio saber, perto e com o adulto. Por uma ideia de criança curiosa, que aprende a conhecer e a entender. Não porque renuncie, mas porque nunca deixa de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. Então, olha que perfeição desse texto, gente. Olha que perfeição. Pensar realmente essa criança com todas essas potencialidades. Esse indivíduo, esse sujeito que está ali aberto, que está curioso, que busca, que constrói junto, lembrando-se sempre que tudo que fazemos não é para a criança, é com a criança. Nós construímos com elas, nós produzimos com elas, nós aprendemos com elas, nós geramos conhecimento com elas. E é isso que o Aldo vem colocar aqui. Permita que essas crianças construam com o que elas têm em casa, com os objetos que elas têm em casa, seja com os utensílios da cozinha, seja com um brinquedo improvisado, com um quadro ali que improvisou na parede da casa. Vamos criando condições para essa aprendizagem. Nós não precisamos entregar tudo pronto para ela. Vamos fazer com ela. Em pequenos grupos, respeitando os espaços de aprendizagens, respeitando a condição, os tempos. Isso é difícil? Não. É mais fácil do que planejar homogêneo, avaliar homogêneo, falar homogêneo. Porque quando eu faço isso, o risco de deixar muitos para trás é muito maior do que eu realmente assumir uma postura de mediadora, onde eu escuto e construo com eles coletivamente esses saberes. O próprio Edgar Morin fala muito disso nos 7 Saberes, né? Traz muito disso para a gente. Essa complexidade do aprender. Então, é muito mais fácil. Lê do engano de quem acha que é mais trabalhoso. Gerar, criar condições e construir com elas. Pode seguir, por favor. E, claro, que é o momento também de repensarmos o óbvio. Parecia que tudo estava certo, né? Nós já sabíamos como fazer, como começava o ano, como fazia o planejamento, como se dava as aulas, quem era o professor que assumia o berçário, quem assumiria a turma de 3 anos, 4, de 5 anos. Então, parecia tudo muito certo. Parecia óbvio que uma criança precisava ser acolhida. Isso. Parece óbvio que uma criança precisava ser cuidada. Parece óbvio que uma criança precisa de interações e brincadeiras. Parece óbvio que temos um papel importante em tudo isso. Mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser explicitado para ser refletido. Então, tudo aquilo que parecia óbvio, agora precisa ser repensado. Tudo precisa ser repensado. Nada dá para se fazer como a gente fazia antes. Nós vamos adaptar, vamos replanejar, vamos reorganizar, vamos gerar condições. Mesmo o óbvio precisa ser repensado. Mesmo o óbvio precisa ser dito. Isso agora também precisa ser dito aos mediadores que estão em casa.
né? Porque muitas vezes, nessas formações, a gente escutava, falar, ai, mas a família não quer saber, ela não ajuda, ela sabe que é ela que tem que fazer. Não. Muitas vezes ela pode não saber como ela vai fazer. Eu mesmo teve atividades da minha filha que eu não sabia como fazer, porque mandou só eu acessar o link e aí não tinha nenhuma explicação. E quando eu clicava lá, abria uma página que abria outra, que abria outra. E aí eu tive que falar para a professora, olha, professora, não fizemos, porque eu não entendi. Então, muitas vezes, aquilo que parece óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, nunca é demais explicar. Parar, refletir, perguntar, será que realmente? Lembrar sempre que eu estou falando para o outro, que eu vou orientar ali para o outro, e que eu vou orientar para crianças bem pequenas. E que essas crianças bem pequenas, elas também precisam de alguém que oriente de acordo com aquele nível de entendimento dele. Não é subestimar, não é falar com vozinha, não é dar exemplo bobo, mas é atendê-la de acordo com a faixa etária dela, com as condições, com o contexto. E muitas vezes eu preciso fazer isso para a família. Isso é trabalhoso? É, mas é muito prazeroso. Porque aí, de fato, a gente não está deixando nenhum para trás. Podemos perder alguns, mas serão bem menos do que se a gente achar que tudo tá óbvio. Não, isso aí tá aí, só não faz porque não quer, não fez porque não quis, não buscou porque não quis. Tudo deve ter uma explicação. Para tudo se tem uma explicação. E nem sempre o óbvio é a resposta para tudo. Tá? Então, parar, olhar, pensar, refletir, explicar de novo. Todos nós, eu tô tendo que aprender o tempo todo. Vocês acham que eu dominava toda essa tecnologia aqui? Negativo. Aliás, ainda não domino, tô contando com a ajuda de outra pessoa para passar aqui para mim, porque eu não conseguiria falar e passar ao mesmo tempo. Gravar vídeo, nunca imaginei que eu conseguisse. Pode ser que tem colegas que não sejam bons nisso, que não tenha desenvoltura. E aí, é mais uma dica, colegas, que eu deixo para vocês, colegas professores. Saiamos da ação solitária. Professor tem uma mania de querer dar conta de tudo sozinho. A gente sempre está na nossa ação solitária. Agora, mais do que nunca, nossa ação tem que ser colaborativa. A nossa ação tem que ser interdisciplinar, tem que ser cooperativa, tem que ser integrada, mais do que nunca. Mais do que nunca. E principalmente quando nós estamos falando de educação infantil. Quanta coisa nós podemos criar juntos? Quantas turminhas de 4 anos tem aí? Quantas experiências nós podemos trocar entre esses professores e construir campos de experiências para essas crianças? E tornar o nosso trabalho muito mais leve e prazeroso. E geradores de aprendizados. E garantidores de direitos de aprendizagem. Então, este momento também é para nós olharmos para o nosso fazer, olhar para a forma como nós trabalhamos também. E também deixar de achar que tudo está óbvio para mim, enquanto professor, que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sempre aprendo com o outro também. Pode passar, por favor. E, como eu já disse anteriormente, as crianças possuem o direito de viver uma infância em que são protegidas, sem serem aprisionadas, e onde lhes é garantido o direito de participar ativamente na construção de um coletivo e, ao mesmo tempo, instituir um modo de ser e estar perante a vida. Já falei de tudo isso aqui. E as nossas famílias e comunidade escolar sabem disso? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes elas nem reconhecem essas crianças como sujeitos de direito, como cidadãs. E para isso a gente precisa dizer. Quantas vezes que nós ouvimos na nossa vida, eu já sou um pouco mais velha, como eu já disse, que criança deve ser sempre a última que fala e a primeira que apanha. Não era assim? Eu ouvi isso muito da minha avó, da minha mãe. Criança não tem que falar. Criança tem que ouvir. Criança não sabe o que quer.
Quantas vezes eu ouvi isso? Não, você não vai escolher a roupa que você vai vestir. Eu é que escolho. Eu é que escolho. Não, gente. Desde pequeno eles têm condições de escolher a roupa que ele vai vestir, o sapato que ele vai calçar. O sapato que eu gosto pode ser o que ele não gosta. Às vezes eu acho bonito, mas incomoda o pezinho dele. A roupa que eu escolhi pode ter frufru demais, incomoda e ele não gosta. Pode ter uma cor que ele também não quer. Quantas vezes a gente vê isso na escola? Que a gente vai preparar uma apresentação e que a gente faz um figurino igual para todo mundo. Aí tem criança que emburra, que não quer, porque ela não gostou. Ela não sentiu bem com aquele figurino. Só que nós não perguntamos para ele quando fomos elaborar o figurino. Nós acreditamos que aquele figurino ficava melhor. E quando tem personagem, muitas vezes a gente até define, fulano vai ser isso, fulano vai ser aquilo, fulano vai ser aquilo outro. Você vai ser esse, você vai ser aquele. Sem perguntar para ele, sem deixar que ele faça parte desse processo. E como eles aprendem? Isso a gente faz porque nós somos maus, porque a gente não quer, porque nós também fomos formados assim. E nós somos muito resultado daquilo que nos formou. Mas sempre é tempo. É tempo de reaprender. É tempo de fazer a correção de rota, de replanejar, de aprender com o colega, de ressignificar as nossas aprendizagens. Então, criança é sujeito ativo, ele é presente, ele aprende junto, ele aprende com, ele participa, ele constrói. E o espaço da educação infantil é esse espaço gerador de todas essas condições para esse desenvolvimento. Isso precisa ser dito para toda a escola. Isso não pode ser só da professora responsável pela turminha do Infantil 4. Toda a unidade, todo o EMEI, CEMEI, seja qual for a nomenclatura da instituição que atende criança, isso tem que ser a concepção do portão à cozinha. Do portão à cozinha são espaços de aprendizagem. A gente quer moldar a criança pelos nossos tempos. É o tempo da unidade. Ela não pode recolher o prato dela porque a menina da cozinha tem o horário para ir embora, então ela tem que lavar a louça. Então, se for esperar ele levar o pratinho dele, limpar a comida, isso vai demandar muito tempo. Então, nós estamos sempre organizando pelo nosso tempo, pelo tempo adulto, pelo tempo de trabalho, de organização. Mas dentro desse tempo, eu preciso olhar para a criança. Eu preciso olhar para ela e olhar para ela como esse sujeito ativo, como esse sujeito que aprende em todos os espaços, do portão à cozinha. Esta é a aldeia ali naquele momento responsável por essa educação. Quando ele transpor esse muro, que aquela comunidade que o rodeia também saiba disso. E isso é feito com a mediação da escola. Pode seguir, por favor. Vão me falando do horário, porque eu falo muito, viu? Escola é escola que acolhe. Que escola é essa, né? Essa escola que eu tô falando, essa escola aldeia, essa escola como um todo, essa escola integral, essa escola que pensa nessa criança como um todo e não como partes a serem trabalhadas. Cognitivo, motor, afetivo, socioemocional, não. Essa escola que acolhe. Que escola é essa? É a escola que acolhe a equipe, que acolhe a criança, que acolhe a família e a comunidade. E quem que é essa equipe que acolhe? Essa equipe é aquela que troca, é aquela que compartilha, aquela que provoca reflexão, aquela que promove uma reorganização. Quem são essas crianças que enfatiza o positivo, que encoraja a autoestima, que gera confiança, cooperação, participação, que tem espaço para as narrativas? E quem são essas famílias e comunidades que acolhem? Que tem uma relação empática, de segurança, que tenha uma comunicação, que tenha informação e que tenha trocas. Esta é a escola que acolhe.
que acolhe todas essas instâncias. A escola que não está pautada nesse tripé, ela realmente terá mais dificuldades para trabalhar. E agora, mais do que nunca, nós precisamos pensar nesta acolhida. Nesta acolhida que não é só simplesmente do afeto. No afeto, quando eu falo, não no sentido do carinho, eu estou falando da afetação, né, do que eu provoco no outro. Mas desta escola que acolhe para que o outro possa acolher. E assim nós vamos fazendo um trabalho de encadeamento para que a gente possa alcançar. Onde meu braço não alcança, chega o outro para completar, para alcançar. E o quem eu quero alcançar? Cada uma dessas crianças que estão nos mais diversos espaços dentro do nosso município. Nas mais diversas realidades, com as mais diversas condições socioeconômicas. Eu sou esse gerador. E eu não estou nisso sozinho. Então, não sou só a escola que olha de cima, mas uma escola que olha e se ramifica, que olha para o todo e que conta com todas as partes para educar esta criança. Pode passar, por favor. Então, aqui, no contato com uma criança, somos todas e todas educadores. Mas, Paulo Freire, né, o nosso querido e amado Paulo Freire, um inspirador. Eu acho que todos nós que estamos na educação somos admiradores e respeitamos muito todo o estudo e toda a riqueza que ele nos deixou em matéria de educação, né, e pensar a educação. Então, ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Este exercício é constante, é diário, não é óbvio, é necessidade. Eu olho todos os dias ao terminar o meu trabalho. Eu olho todos os dias para os objetivos estabelecidos, para a aula que eu realizei, para o momento que eu oportunizei. Esse exercício, ele é diário. Aquele professor, né, aquele colega que acha que, já fiz uma pós, já terminei isso, já terminei aquilo, não quero mais. Eu ouvi essa semana de uma colega falar, não quero mais estudar, estou cansada, não aguento mais live, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. É lamentável, porque a gente, tudo que eu olhar, todos os desafios que a vida me apresenta, se eu olhar para ele como oportunidade, será gerador de aprendizagem. E com certeza vai acrescentar um pouquinho mais naquilo que eu aprendi já há algum tempo. E esse pouquinho mais vai me formando como um educador, vai me trazendo satisfação profissional e pessoal. Vai me garantindo condições de atuar nas adversidades. E, acima de tudo, fazer entregas de qualidade ao meu aluno, que é o nosso compromisso maior. Né? Então, esta reflexão do Paulo Freire, ela é uma máxima para a nossa vida, para nós que somos professores e professoras. Reflexão sobre a prática. Estamos tendo esta oportunidade de refazer tudo aquilo que era óbvio. E vamos fazer. É para isso que nós estamos aqui. Pode continuar, por favor. Então, educador e educadora, encorajador. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos ser. Eu só posso encorajar as minhas crianças, né, as nossas crianças, melhor dizendo, nós só podemos encorajá-las se nós realmente somos encorajadores. Nós só podemos criar condições para essa aprendizagem com autonomia se a gente buscar compreender a realidade específica de cada criança, se redimensionar as eventuais insucessos dessas crianças, possibilitar que a criança se responsabilize pelas ações, deixar que elas façam, que elas produzam, evidenciar os aspectos positivos do desenvolvimento dela,
que ela reconheça os fracassos, as fraquezas e as fortalezas dela, que é permitido errar. É permitido errar. E a escola, gente, é o único lugar onde a gente pode errar e tem alguém para ajudar a gente a encontrar outro caminho, a encontrar outra resposta, a fazer a correção da rota. Em outros momentos da vida, quando a gente erra, nós muitas vezes não temos essa oportunidade. Mas enquanto ela está na escola, é permitido errar e muito. Ela pode errar. O erro não pode ser uma sentença de morte. O erro também é gerador de aprendizagem. O erro também é encorajador. Isso é desenvolvimento de competências também socioemocionais. O autocontrole, o autoconhecimento, a autogestão, a resiliência, tudo isso está implícito no reconhecimento de um erro. Tá vendo como uma coisa não está dissociada da outra? Como que eu poderia vir aqui e falar de currículo e não falar que tudo isso está atrelado ao planejamento, que está atrelado a aos documentos normativos e que está atrelado ao desenvolvimento das competências socioemocionais? Pode passar, por favor. Então, para eu ser este professor encorajador, eu preciso pensar também nesse adulto ou nessa adulta acolhedora. E quem é? Nesse momento, nunca se falou tanto nisso. É preciso acolher o professor, é preciso acolher a família, é preciso acolher os alunos. O tempo todo nós falamos disso. Mas quem são essas pessoas que farão essa acolhida? Essa pessoa, ela precisa não só dizer que ela é acolhedora. Não, eu fiz uma acolhida hoje, eu acolhi os meus alunos. Mas será que realmente isso ocorreu? Você demonstrou interesse nesse momento da acolhida pelo discurso da criança? Realmente você estava disposta a ouvi-la? Quando você abriu a sala, que entrou ali aquele monte de criança falando, e aí você falou, pera, vamos organizar, cada um vai falar, se não der tempo para todos falarem, nós vamos organizar mais um tempinho. Acolhe as infâncias de modo aberto, ouvindo as crianças com interesse e respeito. Enriquece o discurso. Traga novos elementos agregadores no momento dessa acolhida, desse discurso. Possibilita a criança vivenciar muitas experiências. Eu falo porque, como eu disse, eu estou vivendo isso. Eu vi a professora abriu a sala para que as crianças falassem do fim de semana, né, para que elas compartilhassem. E aí uma criança mais tímida começou a falar. E ela falou 2, 3 coisas, aí a professora só virou e falou assim para ela, tá bom, meu bem, obrigada, viu? Obrigada. Agora vamos ouvir o outro colega. E o outro que já era falante, que estava lá, teve um tempão para fala. Será que eu realmente fui acolhedora nesse momento? Será que realmente eu tive escuta? Será que eu criei espaço de experiência? Será que eu gerei aprendizado para essa criança? Para essa criança que eu já percebi que ela é mais tímida, que ela é mais retraída, eu preciso criar condições, gerar condições para que ela fale, para que ela se exponha. Ela falou um pouquinho, eu percebi que ela não quer falar mais, mas no final eu volto para ela. Eu pergunto novamente, eu instigo, eu busco, claro que eu vou respeitá-la, do jeito de ser dela, mas eu não posso simplesmente dizer, obrigada, fulana, que bom, e passo para o outro e como se ela não tivesse mais ali. Então, ser de fato esse adulto acolhedor é olhar para todas essas dimensões também. Ter escuta, eu realmente quero ouvir, eu realmente quero mediar esse discurso da criança, eu quero gerar aprendizado agora? Pode passar, por favor. Possui, continuando aqui, né, dentro dessa concepção da acolhida, possui confiança na vontade e na capacidade da criança de aprender, porque muitas vezes a criança não tem nem essa confiança no professor, dada a postura que muitas vezes ele assume diante. E agora, que nós não temos mais o contato físico, como nós vamos alcançar? O olhar e a voz. Esses são os geradores dessa confiança. É esses que vão estabelecer esse vínculo. Então, como eu falo, como eu olho, né? Eu estou olhando para a câmera quando eu estou falando para a criança.
Ela está conseguindo me ouvir perfeitamente? Ela está me vendo agora? Ah, ela está falando comigo e eu estou olhando para o outro que está aqui. Olhar para o nominho dela que está aqui, chamá-la aqui pelo nome. Porque muitas vezes a criança, eu vi isso acontecer até com o professor, a criança está usando o computador do pai, ou o celular da mãe, ou do irmão, ali está o nome de outra pessoa, e às vezes fala o nome da outra pessoa. Então, são tanta coisa que parece detalhe, mas que fazem toda a diferença quando nós estamos trabalhando com as crianças pequenas. Ajudar as crianças nas coisas que elas sabem fazer e querem aprender, oferecer oportunidade para que as brincadeiras ocorram e sejam enriquecidas. Sempre de uma brincadeira eu posso gerar vários e vários e vários desdobramentos. E nada melhor do que isso, do que a criança. Desafie ela a dar um novo enredo, um novo final, uma nova estratégia para esse jogo, para ganhar, para conquistar, para trabalhar coletivamente. Desafie, faça perguntas desafiadoras, gere oportunidades. De fato, eu estarei acolhendo. De fato, eu estarei gerando condições de aprendizado. Pode passar, por favor. Aqui é um vídeo, vê se você consegue passar. Vamos ver se vai. Esse vídeo é de uma pediatra, que é a Amy Pickle. Ela é uma húngara e que tem um instituto chamado Instituto Locris, e ela desenvolveu, né, toda uma pedagogia própria a partir do conhecimento médico dela, com base no movimento e no desenvolvimento a partir dos movimentos. Né? Então, a Amy Pickle, depois vocês podem pesquisar, ela influencia muitas coisas, muito conhecimento, né, no campo da pedagogia. Vocês podem estar pesquisando depois. Consegue passar? Que aqui eu ia só ilustrar tudo que eu vim falando aqui para vocês, que eu estava falando para vocês, sobre os espaços de experiência para crianças, né, da educação infantil. Mas se não der, a gente segue, e aí o material já está com vocês, depois pode pegar o link e disponibilizar para a rede, tá? Professora Carla, nesse momento não vai ser possível, mesmo até porque nós queremos garantir um espaço para fazer as perguntas, mas a gente pode encaminhar o link, né, com o vídeo para as unidades. Tranquilo. Pode seguir, então. E claro que tudo isso que eu estou falando da educação infantil, nós temos todas as orientações, toda uma base legal, todo um caminho, né, já aí apontado, e aí quem vai escolher o percurso, como caminhar, somos cada um de nós. Enquanto rede, enquanto educadores, enquanto professores, dentro de cada turma que a gente atende. Então, a educação infantil está pautada no direito de aprendizagem e desenvolvimento, que estabelece o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Com base nos campos de experiência, nós vamos criar todas essas oportunidades de convivência, de explorar, de participar, através do eu, o outro e o nós, nesse espaço de relação, em que eu me reconheço, me relaciono com esse outro, o corpo, os gestos e os movimentos, os traços, os sons e as formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, os espaços, os tempos, as quantidades, as relações e as transformações. Tudo isso já está aí. Agora, nós vamos traduzir tudo isso em aprendizagem. Vamos gerar aprendizagem. E tudo isso, onde está tudo isso? Na vida da criança, no cotidiano da criança, nos espaços, nas experiências e nas vivências dela. Tudo isso está lá. O que nós fazemos é, de alguma forma, sistematizar, mediar, organizar para gerar esses desenvolvimentos. Mas tudo parte do contexto, do cenário onde ela está. Pode passar.
Por exemplo, nós acabamos de falar de aprendizado, né? Que esse aprendizado está presente no cotidiano da criança. Vamos olhar para o nosso cenário agora. Todo o nosso contexto é gerador de aprendizado. Tudo que nós vivemos é gerador de aprendizado. Quando nós estávamos na sala de aula, bastava acontecer alguma coisa que caía na mídia para a gente chegar na sala de aula no outro dia, tá todo mundo falando sobre aquilo. E muitas vezes a gente falava, não vamos falar disso agora, porque o nosso planejamento hoje é esse. Mas também não tem mais espaço, não tem como fugir. Por exemplo, agora, o momento que nós estamos vivendo, nunca se falou tanto da importância de se lavar as mãos. Nunca se falou tanto, nunca se ensinou tanto técnicas de lavar, de higienizar as mãos de forma adequada. E quantos conhecimentos podem ser gerados com o ato de lavar as mãos? Primeira coisa, para ter água, eu preciso girar o registro. E eu vou girar este registro de forma sentido horário, e não, para abrir eu vou para um lado, para fechar eu vou para o outro. Quando a gente tem em alguns lugares o misturador, que já tem ali o sabão e a água misturada, eu vou aproximar as mãos embaixo da torneira, e aí basta eu encostar lá, ele já vai sair. Para fechar a saída da água, nós podemos regular o fluxo. Olha, saiu muita água, precisa sair menos. Por que tem que sair menos? Para evitar o desperdício. Se a torneira estiver muito aberta, o que acontece com a água? Ela esguicha. Se ela esguicha, ela me molha o colega, molha o chão. Se molha o chão, o que pode acontecer? Então, tudo vai gerando aprendizados. Tudo vai gerando conhecimento. E tudo isso está presente no cotidiano. Se tapar a boca da torneira com o dedo, o que vai acontecer se a gente prender a água? O que vai acontecer com essa pressão? A água que escorre, o barulho que é produzido. Que barulho é esse? Qual é a sonoridade? Quantas aprendizagens foram geradas nesse momento? E por que a gente está lavando as mãos? Isso tudo é feito no ato de lavar as mãos. Que eu poderia pura e simplesmente dizer, hora de lavar as mãos. Tem que lavar as mãos para comer. Tem que lavar as mãos porque por conta do coronavírus. Mas se durante o lavar as mãos eu vou fazendo perguntas desafiadoras, eu vou aguçando a criatividade, eu vou instigando esse aluno, eu vou gerando aprendizagens. Pode seguir. Pode seguir. Aqui, continuando também, só para falar mais um pouquinho, né, de alguns conhecimentos envolvidos, como que a água fica quente, para que pegar o sabonete líquido, por que a gente aperta a bombinha para sair, o fluxo da água leva o sabonete e a sujeira das mãos, por que isso acontece, para onde a água vai quando ela cai ali pelo cano, o que é feito com essa água que vai pelo cano. Então, são tantos conhecimentos gerados em torno de uma simples atividade. E isso também são os nossos PBLs, as aprendizagens, né, por projetos, a pedagogia de projetos. Quantas vezes a gente, por uma questão que surgiu na sala, nós criamos um elemento gerador, um projeto que vai trazer vários outros conhecimentos que às vezes perduram por um ano inteiro. Por um ano inteiro, a partir de uma pergunta desafiadora, a partir de uma curiosidade de uma criança, de uma pergunta no momento de uma atividade. Então, nunca damos respostas. Vamos buscar juntos, vamos encontrar caminhos, vamos descobrir novos caminhos. E isso se faz com criança pequena. Muito, muito, muito. Porque eles são extremamente curiosos e perguntadores, né? Pode seguir. Eu pedi para vocês me falarem como é que está meu tempo, mas ninguém falou, estou seguindo. É hora de recalcular a hora. Oi. 2 minutos. Tá, então eu vou sintetizar aqui. Eu estou finalizando também. Então, essa hora de recalcular é a hora de replanejar, tá? E replanejar é fazer escolha, é fazer recorte na realidade, é direcionar o trabalho, é trabalhar com intencionalidade, é conciliar as propostas, as necessidades das crianças. Pode passar.
Pode seguir. E o planejamento, claro, que planejamento é movimento permanente. Não é à toa que a gente fala que o planejamento é flexível. É justamente por isso, é o nosso espaço de autonomia, de construção, norteado por tudo isso que eu falei anteriormente, pelos processos históricos, pelos marcos legais, para que eu possa construir o meu planejamento com toda essa intencionalidade, que irá garantir esse direito de aprendizagem a cada uma das crianças que passarem por mim, né, que estiverem comigo no espaço da sala de aula ou não, com as famílias com as quais eu irei me relacionar. Então, este é o momento de replanejarmos, de realmente flexibilizar. Nunca se falou tanto da importância de qualidade. Não se pensa agora mais em quantidade, mas na qualidade com que está chegando este conteúdo, essas condições de aprendizagens, essas experiências geradoras de aprendizagem. Nunca se falou tanto da importância de todos os atores envolvidos na formação dessa criança. Pode seguir, por favor. E claro que o desenvolvimento socioemocional não está fora. Ele está presente em tudo isso que eu falei. Em tudo que eu falei até agora, o desenvolvimento socioemocional está intrínseco, tá? Quando a gente fala do material da Escola da Inteligência e dessas possibilidades dele ser usado de forma interdisciplinar, é isso que a gente está dizendo. O material é para uso e abuso em todos os momentos da sala de aula. Eu não preciso de um momento exclusivo para pensar a educação socioemocional. Isso está atrelado a todos os outros projetos do professor. Pode seguir, por favor. Pode seguir, para a gente poder fechar. E aí, nós vamos aqui fechando com a Cora, né, que é a nossa conterrânea aqui em Goiás, né? Muitas vezes basta ser. Colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita. Alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia. Desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e apaixonante. Basta ser de verdade. Basta ser de verdade naquilo que você se propõe a fazer. Basta falar de verdade para suas crianças. Basta você mostrar para eles, nesse momento que nós temos a fala e o olhar, que não temos o contato, mas seja verdadeiro em tudo que você fizer. Que o respeito, que o envolvimento, que a promoção, que o encantamento será consequência. Tá? Então, tenha todo esse cuidado no trabalho com a criança. E que isso se estenda para todos os outros alunos. Porque eu sei que tem professores que estão na educação infantil, mas que estão em outros anos também. Né? No Fundamental 1, até no Fundamental 2. Então, que isso seja para todos. Tá? Seja de verdade naquilo que você se propõe a fazer. E para fechar, que a gente olhe para essa criança como aquele que tem a capacidade de ser, de estar e de atuar como criança, tá? Então, assim, para eu encerrar a minha fala, olhe para a criança como esse ser, que tem esta condição de atuar como criança. Muito obrigada, tá? E agora estou aqui à disposição. Agradeço em nome de toda a nossa rede, professora. Eu fiquei encantada ouvindo as suas palavras. Lembrei do conceito que Mia Couto traz de infância. Né? Ele diz assim: a infância não é um tempo, não é uma idade. É uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar.
quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentimento do tempo. Isso me remeteu muito àquela parte que você disse que colocou aquele trecho do Aldo Fortunati, porque nunca deixa de se abrir ao senso de espanto e maravilha, né? Que a gente saiba conservar este eu criança dentro de nós para nos encantarmos com elas e vermos o mundo também pelo olhar delas. Uhum. Muito gratificante, professora, demais. Como a gente não tem, assim, tanto tempo, eu vou pedir para as meninas fazerem as perguntas, as 3 de uma vez. Aí, se você puder falar um pouco, né, sobre as questões que são levantadas nessas perguntas. Tá? Joyce, pode fazer a questão para a professora. Ok, a pergunta que chegou foi: as metodologias ativas, elas se aplicam na educação infantil e como? Uma outra pergunta que veio, ela diz: quais os impactos positivos das habilidades socioemocionais podem provocar na vida das crianças? Silva Rosa. Boa tarde, professora. Hoje você evidenciou sobre a questão do óbvio, né? E que o óbvio ele deve ser dito. Então, uma das questões que chegou aqui e que parece óbvio para um retorno, possível retorno das aulas, é a questão do ensino híbrido. Então, como que será esse ensino híbrido na educação infantil? Isso é possível? E se for, como que os professores e os técnicos podem aplicar esse ensino híbrido? Ok. Então, vamos lá. Acho que dá até um bloco aqui para falar de tudo, porque eu acho que elas estão aqui meio relacionadas, né? Eu estou falando o tempo todo dessa integralidade e aqui na minha resposta também eu vou ser bem no integral também. Bom, eu acho que todo momento que eu falei aqui, eu falei de metodologias ativas, né? Eu dei os exemplos, eu falei dessa educação com base em projeto, ou seja, gente, metodologias ativas, elas já estavam aí. Nós já usávamos delas, só que não usávamos com a intencionalidade e com o conhecimento técnico que hoje que está posto aí. Mas nós já fazíamos isso. Nós já fazíamos sala de aula invertida, nós já fazíamos os PBLs, nós já trabalhávamos com essas metodologias. A gente só não dava este nome. Toda a nossa experiência, principalmente na educação infantil, ela é com base em projetos. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, não tem segredo. Não tem segredo, nós já estávamos fazendo. Só que agora fazemos com intencionalidade, com conhecimento, digamos, conhecimento de causa. Sobre o que é que eu estou falando, qual é a ferramenta, digamos assim, o instrumento que eu estou utilizando aqui agora. Por que eu estou utilizando esta aqui agora? Tá? E a educação das crianças bem pequenas é tudo isso que eu falei. Eu não posso ter eu não posso ter um único instrumento. E ter cuidado com o modismo, porque eu estou falando da questão do ensino híbrido. É uma tendência que a gente vê acontecer na educação várias vezes. Mas o que eu disse o tempo todo aqui? É preciso respeitar as especificidades, a realidade. O que pode dar muito certo lá para a região sudeste, pode não dar certo para nós aqui na região centro-oeste. Pode não dar certo para o município de Cuiabá, não dar certo para o município de Goiânia. Então, esses cuidados, mais do que a gente pensar em um modelo pronto e acabado, ou uma tendência que está sendo sinalizada, é olhar para as condições que nós temos, para a realidade do meu aluno, para as condições, e não é nivelar por baixo, mas é considerar essas realidades, tá? Então, o ensino híbrido é uma tendência? Mas aí, essa condição, ela é possível para a educação infantil? De alguma forma, nós também já estamos fazendo isso. Não estamos? Não estamos. Vocês todas que estão aqui.
Nós já não direcionamos algumas atividades, discutimos, promovemos um momento de reflexão, o aluno produz lá, depois volta para a discussão aqui, encaminhamos algo para ele fazer sozinho, depois ele traz de novo para uma discussão. Nós já estamos fazendo. Tá vendo? Nós não estamos inventando a roda. Ninguém está inventando a roda nesse momento. O que nós estamos fazendo é ela girar. É isso que nós estamos fazendo. É fazendo ela girar. E é olhar para aquilo que você fazia e não fazia com toda essa intencionalidade, com todo esse conhecimento, com toda, muitas vezes nem com toda essa preocupação, porque eu pensava assim, não, meu aluno está todos os dias lá na escola, eu vou ter um tempo ainda, depois eu pego ele em separado, depois eu trabalho com ele ali, ou a gente, né, cria um projeto paralelo, só que agora não, eu preciso gerar essas condições para os alunos que estão nos mais diversos lugares e ambientes, nas mais diversas realidades. Então, não precisa de desespero, não precisa esperar a fórmula mágica, não precisa pensar se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Nós vamos experimentar e construir juntos. Lembrando sempre que eu estou nessa mediação, mas que ele é um sujeito ativo também. E que todas essas metodologias, se vocês pararem para analisar os planejamentos anteriores de vocês, elas estavam lá. Já estávamos usando. Tá? Agora, elas ganharam, digamos assim, um protagonismo. Elas estão aí, mas não existe invenção de roda. Existe um uso delas agora muito mais intencional. Em relação aos impactos positivos da educação socioemocional, são inúmeros. E agora, mais do que nunca. Pensar que eu quero um sujeito mais seguro, um sujeito com maior controle das emoções, com maior condição de aprendizado, esse fortalecimento desse indivíduo que pensa, que sente, que age. Entender esse indivíduo em todas as suas competências. Entender que esse indivíduo relaciona consigo primeiro, que ele precisa se reconhecer nos seus limites e nas suas condições para que ele se relacione com o outro. Isso tudo é educação socioemocional. Porque esse indivíduo olhe para o outro com empatia. Hoje pela manhã eu falava com um grupo de Teresina e eu colocava, talvez nós não estaríamos na condição que nós estamos hoje em relação à saúde, se as pessoas entendessem que a saúde não é um bem individual, que ele é um bem coletivo. Porque hoje nós só estamos nessa condição porque as pessoas estão pensando no indivíduo. Porque eu preciso garantir o meu comércio aberto, porque eu tenho o meu plano de saúde, porque eu não sou do grupo de risco. Então, eu não preciso ficar usando máscara quando eu saio, eu não preciso me privar de ir ao restaurante, porque eu não sou grupo de risco. Então, mais do que nunca, desenvolver a empatia. Eu preciso, e tudo isso está presente nessas experiências e nessas vivências que nós oportunizamos às crianças. E se nós, de fato, queremos viver no mundo melhor, porque todo mundo está aí preconizando que a tendência é só ficar pior. Mas eu não acredito nisso. E se nós, de fato, queremos viver neste mundo melhor, nós, como esses agentes de transformação, vamos trabalhar com esses indivíduos para que eles sejam melhores. E para eles serem melhores, eu preciso pensar nele em todas essas concepções. Então, o impacto da educação socioemocional é um ganho individual e automaticamente coletivo. Porque se eu faço desse indivíduo uma pessoa melhor, se eu dou condições a ele de se desenvolver em todas as suas competências, de se conhecer enquanto indivíduo com seus limites e com as suas fortalezas, com certeza eu devolvo à sociedade um indivíduo muito melhor que vai reverberar todos esses aprendizados. Então, mais do que nunca, essa aprendizagem, ela está aliada, ela está intrínseca em tudo que nós formos fazer. Tem que estar presente na nossa intencionalidade com cada criança, para que a gente possa potencializar, de fato, o desenvolvimento dessas crianças, tá? Então, assim, a gente poderia falar uma tarde inteira só dos impactos dessa educação socioemocional.
mas é um pouquinho da minha experiência, do que eu vejo enquanto professora, o que está no meu entorno. O quanto que é importante investirmos nesta educação e garantir estas aprendizagens. Bom, mais alguma questão? Agradeço, professora, né, pelas palavras, e também me reportando a uma das suas falas, né, a gente entende a angústia de todos que atuam na educação infantil, mas nós não temos respostas prontas, né? Nós vamos construir. Então, como que vai ser a rotina da creche num momento de retorno às atividades presenciais? Nós vamos ter que construir uma nova rotina, né? Quanto tempo nós vamos gastar nos protocolos de biossegurança e quanto tempo vai levar para as atividades pedagógicas? Nós vamos ter que construir juntos. E o de um semestre para o outro vai ter diferença em algumas atividades pedagógicas que podem ser feitas e outras não, né? Então, nós, enquanto secretaria, a gente está disposto, né, e vai abrir um diálogo sobre isso, para que a gente ache o padrão possível, mas cada unidade vai ter que ter o seu plano específico de atendimento nesse período, e que vai ser construído, porque ninguém tem ainda um pronto. E aí não se esqueçam, olha para todos esses desafios como oportunidade. A educação está diante de uma oportunidade única de repensar tudo que nós vínhamos fazendo no espaço escolar. E que tudo isso veio para ficar. Que esta realidade é a nossa realidade agora. É assim que nós iremos trabalhar de agora para frente. E que essas especificidades, elas serão atendidas. Nós não podemos perder de vista, são as diretrizes, né? É a legislação, é o que eu tenho que garantir enquanto direito de aprendizagem, enquanto que eu tenho que garantir de uma formação integral, de uma educação integral. E aí eu gosto sempre de me reportar à professora Lourdes Atier, que ela falou, agora, acabou, não tem mais espaço para aquela escola bandejão, nós precisamos pensar na escola bistrô, a escola especialista no que ela faz, a escola que é boa naquilo que ela faz, e que essa escola seja um todo, que ela não seja partes, que essa escola não seja da professora ou da diretora A, B ou C, ela é de uma equipe que trabalha por ela, com ela e para ela, e que essa escola é uma comunidade, e que essa comunidade também tem responsabilidade com essa educação. E isso só é possível se nós também estivermos abertos a esse diálogo, a essa construção coletiva, porque há muitas mãos que essa nova escola será construída. E vai ter coisa que não vai dar certo? Vai. Vai ter coisa que não vai dar certo. Mas estejamos preparados. Vamos diminuir os índices de ansiedade. Não adianta querer antecipar. A escola não é o lugar de todas as respostas. Por isso que a escola precisa ter este olhar multifocal. Olhar para o todo, para que ela possa se ligar às demais instâncias, aos demais espaços, para ela garantir esse espaço de aprendizagem. Então, não vamos ficar ansiosos, não vamos ficar pensando como que vai fazer isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Isso pode não dar certo, mas se não der certo, que a gente tenha condição de olhar para o lado, de perguntar para o outro, de pensar junto, de aprender com a experiência do colega lá do norte, do nordeste, seja de onde for, e que a gente possa trazer isso para garantir o quê? O sucesso desse aluno, né? Para que a gente, de fato, possa viver nesse mundo melhor, que a gente tanto deseja. Com certeza. Aí, para encerrar, né, novamente, professora, olha, maravilhosas reflexões, nós temos ali comentários, se eu fosse ler todos os elogios que vieram para a sua fala, também íamos ficar aqui até amanhã, quantas contribuições que você trouxe para nós, as reflexões sobre o pensar pedagógico na educação infantil, os exemplos interessantes para a gente lembrar coisas simples como lavar as mãos, né? Quantos conhecimentos estão aí, né, implícitos
nesse ato, e a criança pensa sobre isso, sim, quando ela faz a ação, né? E aí, para os nossos colegas que estão nos vendo, eu quero deixar um recadinho, né, já encerrando aqui para todos nós, do Milton Nascimento, quando parece que a gente está querendo, nessa angústia, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente tem que deixar aflorar a criança. Tem uma canção dele, Bola de Meia, Bola de Gude. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Que essa criança nos dê a mão e que nós, né, estejamos de mãos dadas um com o outro para construir essa nova educação nesse tempo. Obrigada a todos. Obrigada, gente.